diz uma coisa, você citou a Índia, né, como um mercado emergente importante, e atualmente no Brasil a gente tem essa invasão chinesa, né, os clubes levando todos os atletas já do profissional, né, mas deixando vários clubes brasileiros aí sem as suas principais estrelas. O Corinthians nessa temporada foi o que mais sofreu com isso, né. E aí, para a gente que olha um pouco o futebol na parte técnica, fica aquela questão de até que ponto é interessante você ir para um mercado que é emergente, que tem bastante dinheiro para ser investido, mas que, por outro lado, ainda tem a área técnica muito defasada em relação a outros mercados. Primeiro, tanto essa parceria que você mencionou do Atlético na Índia, como outras experiências que você deve saber também existentes na China. Tem algum trabalho de desenvolvimento técnico associado a esse imenso investimento financeiro? Tem também programas que levam atletas mais jovens para lá, ou trazem atletas de lá para cá, enfim, algum tipo de intercâmbio que também tem algum reflexo sobre a técnica do futebol, ou é uma questão mais financeira mesmo, os clubes acabam beneficiados pelo ganho do valor do passe do atleta, né, da transferência do atleta, mas sem muita evolução técnica? Não, não. O asiático em geral, né? O que aconteceu, por exemplo, com mercados como o Japão e a Coreia, que nos anos 90 iniciaram esse mesmo processo que a China está fazendo agora, através da contratação de grandes referências como treinadores, né? De envio de atletas novos. A China, só para citar um exemplo, a equipe onde o Cuca trabalhou como treinador, o Shandong Luneng, comprou o Desportivo Brasil, que é da Traffic, Interessante. né? E comprou todas as instalações e já faz há praticamente 1 ano e meio esse trabalho de intercâmbio. Jovens chineses vêm para o Brasil, participam de torneios, jogando contra brasileiros, as comissões técnicas fazendo esse intercâmbio de conhecimento e vão à China, jogam um pouco lá, voltam ao Brasil. Ou seja, o que aconteceu com o Japão e com Coreia, no meu caso, quando eu trabalhei no Japão, estava começando a J-League e várias empresas investiram muito na formação, ou seja, trazendo treinadores, mandando atletas para o Brasil, recebendo atletas, recebendo profissionais da área do futebol para trabalhar nas categorias de base do Japão e da Coreia. O Bernardo lembra bem quantos coreanos o Cruzeiro teve nos anos 2005, 2006, depois 2007. Muitos atletas que vieram para intercâmbio e que depois, voltando ao país de origem, acabaram se tornando profissionais, alguns até defendendo a seleção do país. Então, essa preocupação ela é importante do asiático. O asiático não vai só investir em grandes nomes, mas ele está muito preocupado com o desenvolvimento da formação. Eu vou te dar o exemplo da Índia novamente. Nós firmamos um acordo de cooperação com a All India Football Federation e, a partir desse ano, as equipes de formação da Índia, os treinadores, as comissões técnicas indianas, vêm ao Brasil, vêm a Curitiba, para conhecer como nós trabalhamos, para pegar todo esse know-how e levar a seu país de origem, né? Porque em 2017 a Índia vai sediar o Mundial Sub-17 da FIFA. Então, eles querem fazer muito bem feito como país que está recebendo, né, o anfitrião. Então, já a partir desse ano, vamos receber delegações de indianos, vamos participar agora, em fevereiro, de um torneio importantíssimo com várias equipes da Europa e da América do Sul, nós representando o Brasil, Seleção Olímpica da Argentina participando desse torneio. Enfim, eles estão preocupados não só em grandes nomes, mas também na formação, que é essencial. Entendi. Bernardo, alguma coisa a adicionar nesse tema aí? Acrescentar, Thiago, que a gente está falando até agora, o Greco falou brilhantemente aí,
E estamos falando só do retorno tangível, né? Só do retorno financeiro. Então, a gente ainda não chegou a falar do retorno intangível, que é a marca do clube, o clube está sendo melhor visto lá fora, criar adeptos, torcedores lá fora. Hoje os sites dos clubes brasileiros, poucos têm em outras línguas, que dificulta bastante das pessoas de fora que querem pesquisar sobre os clubes aqui. Uma curiosidade, o Liverpool tem 6 milhões de fãs na Tailândia, e aí fez um site em tailandês para estar agregando a esse novo mercado. O futebol brasileiro ele tem um dificultador grande, conversando com amigos agora da Globo, é difícil vender o Campeonato Brasileiro por causa dos seus horários. Os horários aqui para vender internacionalmente é muito complicado. Então, se a gente não adequar alguns horários para que a gente venda para mercados como a Ásia, a Europa, o nosso campeonato aqui, a gente tem que começar a passar aí de fora internacionalmente para que os clubes também sejam vistos lá fora e criem-se as referências, a gente comece a passar e as pessoas comecem a assistir o campeonato e gostar dos nossos clubes aqui. Então, tem esse retorno tangível que é preciso, é necessário, os clubes precisam pagar a conta, mas também a gente tem que pensar também no retorno intangível, que é a internacionalização da marca e valorizar cada vez mais essas marcas centenárias dos clubes brasileiros. E é um retorno intangível que, com o passar do tempo, se torna cada vez mais tangível, né? Os times da Europa têm muita receita com venda de camisas e tudo mais, justamente na China, enfim, na Tailândia, no Japão, em países asiáticos que tem uma população gigantesca e muita gente que gosta de futebol e está disposto a pagar por ter a camisa de um ídolo, né? No caso lá, Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, tudo mais. Agora, é interessante também, e aí eu vou colocar uma última reflexão aqui, porque a gente sempre, no Brasil, quando fala em internacionalização do futebol, a gente olha muito para a Europa, né? Às vezes um pouco para os Estados Unidos, mas basicamente para a Europa, como se a Europa fosse a única possibilidade, digamos, positiva de você se relacionar com o mundo do futebol. E quando a gente passa por um momento de crise econômica, como a gente passa hoje, que assola o Brasil, a gente sabe bem, mas também pega boa parte da Europa, você acaba tendo de procurar válvulas de escape para que mantenha o seu negócio relativamente rentável. Nesse contexto, nada melhor do que esses países que têm uma alta demanda e que têm investidores que têm bastante dinheiro interessados em investir no futebol, como uma melhor válvula de escape para você continuar mantendo as suas receitas e continuar, pelo menos, sobrevivendo no ambiente de crise, né? Porque, bem ou mal, se você não usasse esses mercados emergentes nesse momento, os clubes brasileiros estariam numa situação ainda pior do que aqui estão, né? Então, acho que é importante a gente falar com pessoas como o Greco, que tragam a experiência delas, para mostrar que há sempre possibilidade de você conseguir retorno financeiro, mas também sem deixar de lado o desenvolvimento do futebol. Né? Afinal de contas, a gente vive num mundo globalizado e eles também querem evoluir. E eles estão dispostos a pagar para evoluir e a gente também tem o que ensinar para eles. Então, acho que é bacana. Eu abro para você, Grego, para você passar as suas últimas considerações a respeito disso que a gente falou.